Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Todos são bem-vindos a este lugar e o nosso coração se alegra em Deus. Uma manhã de sol, o frio deu uma acalmada, né? Mas em todas as circunstâncias e situações, nós temos muito a agradecer ao Senhor. Que bênção o tempo que já tivemos aqui de louvor e orações pelas nações, pelas vidas, e agora nós estamos com o nosso coração preparado pelo Espírito Santo de Deus para ouvir a palavra que Ele tem para nós. Vamos orar ainda. Senhor nosso Deus e Pai, nós confiamos em Ti, nas Tuas promessas, na Tua fidelidade e no Teu poder em cumprir as Tuas promessas e fazer a Tua obra, fazer com que a palavra chegue a cada coração e produza frutos para a Tua glória. Abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é o pedido de um rei a Deus. Todos nós temos sonhos, não é? Todos nós temos desejos na nossa vida. E imagine se Deus se apresentasse visivelmente diante de você e dissesse: pede o que você quer que eu te dê. Qual seria o seu pedido a Deus? Isto aconteceu com um jovem ainda chamado Salomão, que foi colocado como rei sobre um povo grande, numeroso. E esse rei, então, teve uma noite um sonho. E nesse sonho, Deus estava diante dele. E disse a ele: pede o que você quer que eu te dê. Olha o que está escrito no nosso texto, o texto em que estamos meditando, é 1º livro dos Reis, capítulo 3, versículo 3 até o 15. No versículo 5, está escrito assim: em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Imagine que oportunidade tremenda daquele jovem. Pede o que queres que eu te dê. Este texto mostra o que Salomão pediu e por que ele pediu. Qual foi o pedido e para quê? Qual o motivo daquele pedido? Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que Salomão pediu sabedoria para cumprir a sua missão. Olha o que está escrito no versículo 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Olha o que Salomão pediu. Naquela oportunidade, talvez única, diante do poderoso Deus, que estava abrindo para ele uma oportunidade fantástica. Pede o que você quiser. Ele pede sabedoria para cumprir a sua missão. Vamos analisar um pouquinho esse pedido de Salomão. Ele reconheceu a bondade de Deus. Olha o versículo 6. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça, e em retidão, de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, ou bondade,
e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Então, o pedido de Salomão estava ligado ao reconhecimento que ele tinha da bondade de Deus. Mais uma coisa nós vemos nesse pedido. Ele reconhece a sua limitação. A humildade é algo que agrada o coração de Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, nós lemos: Deus resiste aos soberbos, ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Olha o que Salomão diz no versículo 7, acompanhe comigo. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste teu servo reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Olha um rei falando isso. É comum? Não. Geralmente aqueles que estão em posição de autoridade, eles falam coisas que eles nem podem fazer, nem está na competência deles fazerem. Muitas vezes, a soberba, a vaidade, cresce sobremaneira. E a pessoa que está investida de autoridade, em vez de dizer a sua limitação, as suas reais possibilidades, toma uma postura dessa forma, orgulhosa. Não foi o que aconteceu com Salomão. Reconheceu a sua limitação. Senhor, eu não sei como conduzir-me. Então me dá sabedoria para cumprir a minha missão. Outra coisa que Salomão reconhece, olha o versículo 8. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Ele reconhece que o povo não é dele, é de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus. Até aquelas pessoas que não creem na existência de Deus, no final da história, elas são de Deus, porque a Bíblia diz que todas as pessoas que habitam o mundo, a não ser que ela seja um extraterrestre. Se ela for um extraterrestre, ela também será de Deus, porque foi Deus quem criou todos os planetas, os que estão contados e os que não são nem descobertos ainda. Tudo é criação de Deus e é de Deus. O mundo é de Deus. Os que habitam no mundo são de Deus. Salomão tinha essa consciência. Não é como muitas vezes a gente ouve, o meu povo, né? O meu povo. O povo é de Deus. Salomão reconhece então a bondade de Deus, a sua limitação e reconhece que o povo é de Deus. Vamos olhar o segundo ponto. Então, primeiro ele pede sabedoria para cumprir a sua missão. Em segundo lugar, o seu pedido era em benefício do povo. Ele não pediu para si. Ele pediu em benefício do povo. Olha de novo o versículo 9. Dá, pois, depois que ele declara a bondade de Deus, a limitação dele, e que o povo era de Deus, ele disse, então, dá ao teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, não é meu, é teu, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então ele pede em benefício do povo, pede que ele tenha um coração compreensivo. Essa palavra é profunda, é uma palavra que está ligada à empatia, isto é, colocar-se no lugar do outro, para sentir aquilo que o outro sente.
É a mesma palavra, veja bem, a mesma palavra que está em Deuteronômio 6:4, que é a lei maior do povo de Israel, Deus falando, Shema Israel, ouve Israel. Essa palavra Shema tem a mesma raiz que deu origem aqui à palavra compreensivo, coração que ouve as razões do outro, coloca o outro antes, os outros, o povo, antes das suas próprias necessidades e interesses. Os seus interesses caem por terra diante dos interesses do povo. Que maravilha seria um governo desta maneira, que pensa no povo, sabendo que o povo é povo de Deus, todos são de Deus, sabendo que aquele que está ali colocado como líder precisa de um coração compreensivo, um coração que ouve, um coração que pondera a situação do outro. Logo depois nós vamos ver aquele quadro maravilhoso de Salomão discernindo entre duas mulheres, um caso, estamos lendo este livro agora, e por isso, nesse contexto da vida de Salomão, este texto é uma joia preciosa para que nós compreendamos e saibamos de onde veio a sabedoria de Salomão. Pediu em benefício do povo, o seu pedido era com propósito. Como rei, ele entendeu que o seu trabalho era servir o povo. O que é maturidade de um governo? A maturidade consiste em ter os outros em primeiro lugar. Os melhores pedidos são aqueles que agradam a Deus, que se alinham com a vontade de Deus. E Salomão soube fazer esse pedido. Em terceiro lugar, nós vamos ver no pedido de Salomão que foi um pedido que agradou a Deus. Olhe comigo o versículo 10. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Uma vez Jesus falou, e isso está em João capítulo 15, Jesus falou, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e será feito. Olha como a palavra de Deus está alinhada com ela mesma. Não poderia ser diferente, jamais. Lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus falando estas coisas que se alinham perfeitamente com este quadro que estamos vendo. Salomão pediu algo que estava de acordo com a vontade de Deus. E como é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. Então, quando Salomão faz este pedido, Deus se agrada. E o que é que Deus responde? Versículo 11, disse-lhe Deus, já que me pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também, versículo 13, também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. O que Salomão não pediu? Ele não pediu riquezas,
Seria um grande pedido que eu creio que a maioria dos governantes faria a Deus. Eu quero ter fundos, recursos para fazer estradas, para construir pontes, para melhorar a saúde, a educação, etc. e tal. Eu preciso de recursos, riquezas. Salomão não pediu isso. Muitos reis, quem sabe, muitos governantes, quem sabe, pedissem a eliminação dos seus inimigos. Olha, eu não quero ter nenhum inimigo, eu quero ter relações internacionais pacíficas com todos os grandes da terra, não quero ter ninguém que me incomode. Salomão não pediu isso. Eu quero ter uma vida longa, saudável. Salomão não pediu isso, nada disso. Ele pediu o que está escrito e que nós lemos 2 vezes já no versículo 9. Dá, pois, ao teu servo, já que eu estou aqui, nesta missão de governar o teu povo, que não é meu, é teu. Eu sou pequeno, me considero uma criança, não sou capaz. Então, não sei como me conduzir, está escrito aqui que ele falou. Então, me dá um coração compreensivo, que possa discernir entre o bem e o mal, isto em favor do teu povo. Nada para mim. Isto agrada o coração de Deus. E aqui nestes versículos que nós acabamos de ler, 11, 12 e 13, nós aprendemos uma coisa maravilhosa sobre Deus. A generosidade de Deus. Deus falou, já que você não me pediu o que qualquer um no seu lugar pediria, eu vou dar o que você pediu. E olha, o que Deus deu em relação ao pedido dele, coração sábio e inteligente. Não houve nenhum rei sábio tão sábio quanto Salomão. Nós vamos ver depois quantos provérbios de sabedoria profunda ele compôs, quantos cânticos. Nós cantamos um deles hoje aqui, um pedaço dele. E estamos lendo a obra-prima dos cânticos de Salomão. Ele compôs muitas, centenas de cânticos. A sua sabedoria foi para além das fronteiras de Israel e atingiu países distantes. Pessoas vinham para aprender com Salomão, para ouvir da sabedoria de Salomão. Qual é a fonte? Jesus é a fonte de toda a sabedoria. E Salomão pediu a coisa certa, à pessoa certa, a Deus. Coração sábio e inteligente. E Deus ainda diz, e o que você não me pediu, eu vou te dar também. E Deus deu tanta riqueza que era impressionante a descrição que nós vamos ver das riquezas de Salomão. Tudo que ele não pediu, Deus deu o que ele pediu e acrescentou muitas outras coisas. Isso me faz lembrar daquela mulher sobre quem eu falei no Dia das Mães aqui. Ana chega diante de Deus, ela era estéril, num tempo em que não havia nenhum tratamento para tornar uma mulher fértil, uma mulher estéril fértil. Ela chega para Deus num tempo em que não ter filhos era uma vergonha. Ser casada e não ter filhos era uma desgraça. Ela chega para Deus com agonia de alma e faz um pedido com propósito. Se o Senhor me der um filho, varão, homem, porque uma mulher naquela altura não poderia ser dedicada ao Senhor como os homens poderiam. Então ela pediu um filho homem. Eu vou dedicá-lo ao Senhor. Nós conhecemos a história. Ela recebeu aquela bênção. Ela pediu um. Deus deu um. Depois deu mais 5. 3 rapazes e 2 meninas, ou o contrário. Enfim, ela recebeu 6, tendo pedido 1.
Lá em Efésios 3:20 está escrito: ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja, hoje, eternamente. Você pode dizer amém. A Ele seja glória, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Agora eu quero concluir dizendo que Deus esperava algo de Salomão. Está no verso 14. Toda essa história linda que nós lemos aqui. Lemos desde o versículo 5, já vamos olhar lá os 2 primeiros também, deste trecho, até aqui o 13. No 14 está escrito assim: se, esta partículazinha aí, esta palavrinha, ela nos leva a uma situação de condição, é um condicional. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Neste é o que Deus esperava de Salomão e espera de nós. Neste momento, Salomão acorda e ele vê que aquilo foi um sonho. Despertou Salomão e eis que era sonho. Você já teve um sonho que é nitidamente uma realidade? Existem sonhos que nada significam, somente é reflexo das nossas preocupações, das nossas trabalheiras do dia, e então sonhamos um amaranhado de coisas. Existem sonhos que não são simplesmente sonhos, são verdade de Deus. Eu tive alguns desses sonhos, eu sei que vocês também devem ter tido. Vou contar rapidamente um. O Kiko e eu éramos casados há alguns meses somente, e eu sonhei à noite uma coisa assim. Alguém chegou para mim e disse: vai até o hospital e fala para o Cabral que eu o amo e eu o perdoo. E eu acordei. Aquela voz, eu estava ouvindo, podia escrever. Até hoje nunca me esqueço nem do tom, do som e das palavras. E eu falei para o Kiko. E ele disse para mim: olha, se Deus falou, foi Deus quem falou para você, então você deve ir e fazer exatamente. Por isso que eu disse que o Kiko tem a ver com essa história, porque ele mencionou isto. E eu me levantei, já o dia estava já amanhecendo. Cabral era uma pessoa com quem nós dois trabalhamos por alguns anos. Um homem alcoólatra, que não podia nem mais trabalhar, embora fosse novo ainda, tinha uma família, estava destruído pelo álcool. Com a palavra de Deus e as orações e o trabalho, ele ficou 1 ano sóbrio. E foi uma bênção, só que ele recaiu e entrou em coma alcoólico e foi hospitalizado. E ele estava em coma alcoólico. Eu fui até o hospital São Vicente, lá em Curitiba, e me apresentei como pastora, então pude entrar. Falei que eu precisava ter 5 minutos com esse senhor. Entrei, ele lá inconsciente, todo cheio de tubos e coisas, e eu cheguei a minha boca bem perto do seu ouvido e falei: Deus mandou te dizer que Ele te ama e te perdoa. Repeti isso umas 10 vezes, orei e saí. 2 horas depois ele morreu. Aquilo não foi um sonho. Estas coisas existem. E este momento aqui na vida de Salomão não foi um mero sonho. Foi uma realidade, uma conversa entre um homem investido de autoridade, sentindo-se incapaz para a sua missão, e Deus, o Todo-Poderoso, que é dono de todas as coisas. Esse Deus está diante de você agora e pergunta:
e fala: o que você quer que eu te faça? Agora, para finalizar realmente, volte à página ali do livro de 1 Reis, veja o que Salomão estava fazendo antes de ter esse sonho. E o que ele fez imediatamente após ter esse sonho. Naqueles tempos, o templo, que era o lugar de adoração, não existia ainda. Ainda não era construído. Então eles escolheram o lugar mais alto que tinha, geograficamente falando, e colocaram lá o tabernáculo, onde eles adoravam a Deus e ofertavam os seus sacrifícios de animais a Deus. E olha o versículo 3. Salomão amava ao Senhor. Você ama a Deus? Andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Por quê? Porque não tinha o lugar ainda. Hoje nós temos, não um lugar, mas um lugar aonde Deus habita. Tudo já foi cumprido no propósito de Deus. É só obedecer, amar a Deus, servir a Deus, crer em Deus, confiar em Deus, porque haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança, está escrito em Provérbios. Quando nós amamos a Deus e andamos nos seus caminhos. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele dia. Aí ele foi dormir. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão. O que ele estava fazendo? Ele estava adorando a Deus. Quando nós adoramos, mesmo nos sentindo incapazes, limitados, falhos, mas estamos adorando a Deus, amando a Deus, pode saber que Deus vai falar. Quando Salomão terminou esta conversa com Deus, no seu sonho, versículo 15, despertou Salomão e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Agora sim, ele poderia homenagear, agradecer, honrar os seus oficiais, porque ele já tinha estado aos pés do grande e único Deus. Ele já tinha conversado com Deus, ele já tinha aberto o seu coração, já tinha dito da sua limitação, da sua inexperiência, da sua necessidade de sabedoria, e tinha recebido de Deus, porque o seu pedido agradou a Deus. Recebeu todas aquelas promessas. Vou te dar coração sábio, inteligente, riquezas, honras, sabedoria, inigualável em todo o mundo. Então agora eu continuo o meu trabalho de adorar a Deus e oferecer sacrifícios a Ele. Agora então posso honrar as pessoas, porque já honrei e adorei o meu Deus. Nós sabemos que Jesus ensinou em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Quais coisas? Tudo o que for necessário, Deus acrescentará, como acrescentou no caso de Salomão, como acrescentou na vida de Ana. Deus acrescentará quando nós buscamos em primeiro lugar na nossa família, em primeiro lugar nos trabalhos todos, em qualquer coisa que fizermos, em primeiro lugar no sonho da nossa vida, em primeiro lugar em tudo. O reino de Deus sendo priorizado na nossa vida. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus, que é o centro de toda sabedoria.
Lá em Colossenses está escrito que Jesus, que nele reside toda a sabedoria. Quando Salomão pediu sabedoria, pediu entendimento, coração compreensivo, ele estava, sem talvez nem saber, pedindo do Messias que o seu povo aguardava. Nós já temos. Peça mais de Jesus na sua vida, mais de Jesus nos seus pensamentos, mais de Jesus nos seus propósitos, no seu trabalho, na sua casa, em todos os seus relacionamentos. E prepare-se para receber muito mais. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.